Olá, estamos iniciando a disciplina Planejamento Estratégico Governamental. Vamos agora dar início à unidade 1, que são os conteúdos introdutórios ao Planejamento Estratégico Governamental. Então, o que ela examina? Ela vai examinar o contexto sociopolítico no Brasil em que está inserido o planejamento estratégico governamental para que haja uma construção de um Estado necessário, certo? Com a ajuda da administração pública. Quais são os objetivos de aprendizagem da unidade 1? Primeiro objetivo, descrever os principais modelos de planejamento. A gente vai ver como foi que se iniciou esse planejamento no Brasil. Correlacionar o processo de redemocratização com as características do Estado necessário, ou seja, uma noção inicial de quando se começou a pensar em planejamento no Brasil para a construção de um Estado necessário onde atenda às demandas da sociedade, e compreender o planejamento estratégico governamental como instrumento do gestor público que ele possa dispor para que o Estado adquira competência para prover soluções para essas demandas sociais apresentadas em cada município, em cada localidade, certo? Então vamos começar assim, o que é planejamento estratégico? Como o próprio nome da disciplina diz, a gente tem que tratar um pouco desses conceitos de planejamento, de estratégia e de governabilidade, certo? Então, eu trouxe aqui dois autores que vai tratar para a gente o que se trata o planejamento estratégico. O primeiro autor que eu trouxe foi o Fishman. O Fishman diz que o planejamento estratégico é uma técnica administrativa na qual se avaliam as organizações, certo? Em seus aspectos de oportunidade, de ameaça, seus pontos fracos, pontos fortes, e aí desenvolver uma visão de futuro, ou seja, aonde esse Estado vai querer chegar. O que diferencia muito as instituições públicas de privadas são justamente o aspecto em que a instituição privada planeja mais do que a instituição pública, certo? Já para Michael Porter, o principal papel do planejamento estratégico é desenvolver e manter vantagens competitivas. Aí você deve estar se perguntando, por que desenvolver vantagem competitiva em um ambiente público? Ora, se eu preciso tratar melhor os meus recursos hídricos, alocar melhor os recursos humanos, os recursos financeiros principalmente do Fundo de Participação Municipal, certo? Então, essa vantagem competitiva é que vai trazer um desenvolvimento para a sociedade em que está inserido esse planejamento. Esse gestor público vai ter essa liberdade para poder trabalhar de forma estratégica a sua localidade e aonde está inserido as pessoas dos municípios para que haja o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento político e também levando aspectos ambientais, certo? Então, planejamento, o que é o planejamento? Envolver as pessoas corretas para fazer as atividades, certo? O que é estratégia? Como é que está o seu agir estratégico? Como é que você está fazendo diferente? Qual que é a sua inovação? Certo? E governabilidade. Governabilidade é o quê? Interpretar corretamente as demandas de cada município, de cada território, de cada localidade. Como é que está o apoio político, o seu projeto de governo, certo? Então vamos trabalhar esses conceitos iniciais de planejamento, de estratégia e de governabilidade. Planejamento estratégico governamental, que é o pano de fundo da disciplina. Então, qual que é o contexto sociopolítico brasileiro? Que ele está totalmente alheio à adoção de planejamento estratégico governamental, certo? O gestor público, ele recebe um Estado herdado, que estava na mão de outro gestor e tem que traçar um plano, uma estratégia, para que ele possa atender as demandas sociais, as demandas do público, do município, do seu Estado e levar a construção ideal de um Estado necessário, certo? E como é que está o seu agir estratégico hoje? Então, a gente tem que estar se fazendo essas perguntas. Como está seu planejamento? Qual é a sua possibilidade de trazer alguma coisa diferente para o município? Como é que está a sua governabilidade? Você tem capacidade para entender as demandas sociais, né? Então, assim, o Estado herdado veio desde o período militar, onde tinha uma característica muito de corrupção, de nepotismo. Passou também para o Estado neoliberal, que aí quase acabou a noção realmente de planejamento, certo? E a gente percebe que esse Estado herdado, ele é um Estado que não tem um rumo, ou seja, ele não tem uma visão de futuro. Ele foi apenas vivido
e sem nenhum propósito de desenvolvimento sustentável dessa localidade. Então, o Estado herdado se caracteriza por uma atuação que não houve um planejamento, e um Estado necessário é que, a partir de um planejamento estratégico, de uma adoção de ferramentas, de aliar políticas públicas com demandas da sociedade, leve a um Estado que seja capaz de suprir essas demandas sociais. Portanto, para a construção desse Estado necessário, é necessário que o gestor tenha competências para dominar, para entender as necessidades da população. Ele precisa utilizar os recursos de forma eficaz. O que é utilizar esses recursos de forma eficaz? Vou fazer aqui uma analogia. Se eu derramar café aqui na mesa, se para eu limpar esse cafezinho eu utilizar 10 litros de água, eu vou ter cumprido meu objetivo. Qual foi meu objetivo? Limpar a mesa. Mas será que eu precisaria de usar 10 litros de água para limpar esse café? Então, para que se tenha uma gestão eficaz, esse gestor público deve ter competências para tratar todos os aspectos políticos, sociais, econômicos da sua localidade, certo? Então, o que podemos concluir do contexto sociopolítico brasileiro? É que nunca houve um empenho do nosso país para a adoção de planejamento estratégico governamental, de ferramentas desse tipo, embora o quadro atual seja um pouco menos adverso do que o quadro que se tinha antigamente, né? Para poder traçar um pouco desse perfil de planejamento para a mudança do Estado, construir um Estado necessário, né? Trazer ele do Estado herdado, que é um Estado do período militar, período neoliberal, um período que não havia planejamento, um período de nepotismo, um período de manipulações, para a adoção de ferramentas de diagnóstico, de formulação, para que seja implementado ações estratégicas dentro do aparelho de Estado, dentro do seu município, dentro da sua localidade, você que é gestor público, para transformar essa realidade e levar ao desenvolvimento e construir um Estado necessário que atenda às demandas sociais. Estamos chegando aqui ao fim da unidade 1, então a gente pôde perceber os desafios que o gestor público possui à frente de sua jornada, né, na transição de um Estado herdado para a construção de um Estado necessário. Então, peço que vocês analisem quais são as competências que esse gestor público deve possuir, os conhecimentos, as habilidades e a atitude, quais os conhecimentos com relação à sua atuação, que habilidade ele deve ter de formar parcerias, quais são as atitudes em melhoria desse ambiente, dessa promoção do desenvolvimento, certo? Então, a gente se vê logo mais na próxima unidade.